Seu. Pessoal, boa tarde. Eu queria primeiro saber de vocês quem se envolve com Java, com JVE. Então acho que vocês estão na palestra certa. O objetivo dessa palestra aqui é falar de boas práticas, padrões JVE. E aí eu queria saber quem já programou com JVE até 1.4. Na verdade, Java 2 é 1.4. Levanta a mão para mim. Ok. E quem está trabalhando agora com JVE, está trabalhando com a versão 5 ou com a versão 6 já? Versão 5 e versão 6. Tá. E quem não conhece JVE, conhece só Java. Okay. Bom, vamos lá. Meu nome é Adriano Tavares, esse é o meu e-mail lá da ARC. Esse logo do Duck ali é um logozinho novo que tinha na página da Oracle. Coloquei ele ali já com as ferramentas aí espaciais, né? É um mascote aí do Brasil Java. Bom, está aqui no DevDay. Eu queria agradecer o pessoal que me convidou para participar. A organização do evento está muito legal, né? Gostei muito. Acho que é um dos eventos aí que aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano de novo aqui em Belo Horizonte, que está num nível bem bacana. Bom, eu sou arquiteto de software lá na ARC. Eu tenho algumas certificações aí que são relevantes para essa palestra, certificações de Java mesmo, arquiteto Java, e SOA, e OAD da IBM, do ML. E meu blog é adrianotavares.com, tem alguns artigos lá que eu posto, algumas informações lá, podem encontrar também em outros lugares, né? Então vamos lá. Qual foi a motivação para essa palestra, né? Primeiro, repensar os padrões JVE, né? No contexto do JVE, a gente tinha alguns padrões, e eu vou falar aqui um pouco dos Core Java 2EE Partners, né? E como é que fica agora nessa versão nova, com esses recursos novos do JVE? O segundo ponto é evitar usar padrões obsoletos, né? Porque muita coisa já foi resolvida na versão JVE. Então, evitar que você tenha muito código repetido ou está aplicando um padrão complexo para uma coisa que não tem sentido mais, né? Eu vou focar no container do lado do servidor, vou falar do server-side, vou falar muito de AJB aqui, vou mostrar exemplos, né? E a maioria dos padrões Java 2EE foram criados para resolver problemas dessa API, que era uma API nova até na época, em evolução, né? Que hoje muitos problemas já estão resolvidos. Bom, e criar arquiteturas enxutas, né? Criar arquiteturas que elas tenham um nível de complexidade que você consiga dominar, que você consiga desenvolver para a web, no ambiente hoje, de uma forma produtiva e sem usar nada em excesso, né? Usar os recursos o suficiente. Usar padrões que são suficientes para você desenvolver. Bom, tópicos que eu vou abordar: uma breve história do Java 2EE, que é essa versão até a versão 1.4, falar do Core Java 2EE Patterns, falar da evolução do Java 2EE para o JVE, que na época até mudou-se de nome, né? Tirou lá o Java 2 o nome, né? Então são duas coisas distintas. Quando eu estiver falando de Java 2EE, eu estou falando até a versão 1.4, se eu estiver falando de JVE, já é versão 9. Né? Repensar aí os padrões, né? Quais padrões são obsoletos, quais são válidos, quais são opcionais, né? Quando eles fazem sentido ou não. E arquiteturas enxutas para SOA e DDD. SOA no sentido de criação de serviços, foco em serviços, mais do que toda a abordagem SOA corporativa, né? Então, a gente está falando aqui mais de desenvolvimento orientado a serviços. Bom, perguntas e respostas, vou pedir só para quem quiser interromper, pode interromper, mas empilhar aí as perguntas para o final, tá? Para a gente ser mais efetivo aqui na apresentação. Bom,
História do Java 2EE. Tudo começa lá nos Applets, né? Então a gente tem ascensão e queda dos Applets, porque era uma API muito incipiente, né? Depois a gente tem os servlets, quando veio a internet, né? O conceito de browser, né? Cliente muito leve, muito fino, né? Que não existia na época, né? Nessa época, década de 90, reinava aí as aplicações cliente-servidor, Delphi, PowerBuilder e outras aplicações parecidas. E os RJBs vieram para dar consistência, né, nessa plataforma nova que estava surgindo. Em 98, JMS, e a gente tem a plataforma 1.2, que é a primeira versão realmente de Java 2EE em 99. Né? Então a gente está falando de Java 2EE, a gente está falando de 99 para cá. Né? Com essa evolução acontecendo da versão 1.3, onde saiu a primeira versão em 2001 do livro Core Java 2EE Patterns, e a versão Java 1.4, que foi a última versão dentro dessa filosofia, desse modelo de programação. Né? Eu vou mostrar aqui um pouco esse modelo de programação, focando na API do EJB2. Então, no EJB2, para criar um componente EJB2, você tinha que declarar os métodos aí que eram obrigatórios, né? Esse aqui seria um método de negócio, vamos dizer assim, de lógica de negócio, mas todos esses métodos você tinha que fazer obrigatoriamente. Então ela era uma API extensa, né? Bom, todas essas interfaces você teria que declarar. As duas primeiras, para você criar um lookup, ou seja, para você buscar uma instância de um componente de um servidor que seja uma instância local e buscar uma instância remota de um componente EJB2. Né? Muitas empresas têm componentes que rodam desde essa época e as coisas funcionam assim. Uma outra coisa que era obrigatória era a declaração no arquivo XML. Então você tinha, para cada componente, quilos de arquivo XML que você era obrigatório, você tinha que declarar para que você fizesse o deploy daquela aplicação. Bom, o maior equívoco, né? Eu queria até perguntar aí para as pessoas que trabalham, né? E se eu estiver falando uma bobagem muito grande aqui, vocês me corrijam, né? Se for, não tem problema. Mas o maior equívoco foi a persistência do EJB2, que não era baseado em componentes orientados a objeto, hoje, que a gente conhece hoje, né? Unity, JPA e tal. Problemas, né? Entidades persistentes podiam ser acessadas remotamente. Você buscava isso remoto para cada objeto persistente. Baixo desempenho era um problema recorrente. E no pior caso, cada getter e setter, eles abriam uma nova transação. Ou seja, era possível, você não tinha recurso para rodar quando você estava nesse cenário. Né? Muita coisa era muito equívoco mesmo, era dificuldade, como a API era complexa, tinha uma dificuldade para programar e você tinha que ter padrões, né, para lidar com isso. Né? Necessidade de boas práticas, então, para lidar com isso. O Session Facade, por exemplo, veio para resolver um pouco desses problemas. Como é que funcionava? Você escondia a API de persistência e expunha um objeto de sessão que era uma fachada para aquela lógica interna. Okay? Bom, até para lógica simples, né, você tinha artefatos obrigatórios, XML, interface, né, que você tinha que declarar. O código era muito dependente da API. Então você tinha que saber a API para fazer um código de negócio. Não bastava você conhecer ali a lógica que você ia criar. Você tinha que conhecer bastante da API. A separação entre a realização de negócio e a API não era clara. Então surgiram padrões, né, para você lidar com esse problema. Ou seja, encapsular a API EJB2, no caso de componentes do servidor, era o principal objetivo dos Core Java 2EE Patterns. Okay? Bom, essa foi a primeira versão do livro em 2001, né?
bem famoso, e a segunda versão em 2003. Okay? Bom, EJB era um modelo de programação pesado, né? Então, para você surfar com um EJB2, era como se você tivesse um elefante na água, né? Era pesado, né? Produtividade baixa, né? Baixo desempenho. Okay? Bom, a gente está falando aqui, então, de uma API que era complexa, mas por que, então, que mesmo pesado, o Java 2EE, a gente está falando até a versão 1.4, por que ele se popularizou? Por causa dos benefícios, né? Então, ó, padronização, uso de servidores de aplicação, que já tinha muitas aplicações que eram desenvolvidas para web, né? Era uma novidade nessa época, multicamadas, acesso remoto, modelo single thread para lidar com programação paralela, né? Gerenciamento de estado, controle de transação e concorrência e uso declarativo de funcionalidades e parametrizações, né, em XML. Apesar de ser custoso fazer em XML, isso era uma prática que na época era vista como uma coisa boa. E isso possibilitou o quê? Escalar as aplicações e as empresas começaram a colocar aplicações escaláveis e ganhar dinheiro com isso. Ok? Então, assim, mesmo nesse modelo de programação que era mais pesado, né, você tinha benefícios e esses benefícios eram muito concretos e são concretos até hoje. Bom, nessa época, né, todo mundo entrou na água, ok? Então todo mundo dropou lá na água e queria pegar a onda. Então a gente tinha o quê? Struts, Hibernate, Spring, Quartz, né, um pesadelo aí, nightmare aí de frameworks, né? Então, ó, Ibates, JBoss5, podia colocar até muito mais, né, frameworks aqui. Log4j, aqui, por aqui, né, JBanana, JCompany, UniFW, né, Demoselle, né? Então, assim, todo mundo entrou na água, todo mundo queria entrar nesse cenário, né, desse modelo de programação, né? E você tinha uma proliferação de frameworks. Ok, né? Por quê? Porque existiam ainda frentes, né, e problemas a serem resolvidos. Ok? Mas vamos ver a evolução para o Java EE. Bom, entrou na água. Para essas ondinhas aqui, tudo bem, né? Pode até ser que isso você montava uma arquitetura com aquele conjunto de frameworks e resolvia o seu problema. Mas quando a onda aumenta, né? Quando você tem realmente aplicações complexas, o modelo de programação ele interfere muito, certo? Principalmente no server-side, você tem questões de integração, questões de alta escalabilidade, alto desempenho e de integração, principalmente. Bom, no Java EE agora, né, a gente tem uma API que é leve, portável, extensível, de alto desempenho, simples e fácil de desenvolver. Bom, eu vou mostrar agora alguns exemplos, né? E aí no final a gente vai ver se realmente se concretizou isso, ok? Do Java 2EE para o Java EE. Em 2006 saiu uma nova versão, Java EE 5, com um novo modelo de programação. Okay? A versão atual é a Java EE 6, a gente tem aí já no forno a versão Java EE 7, que tinha um foco em computação na nuvem, né, cloud computing, só que ela está sendo revista para lançar mais recursos de melhoria do modelo de programação, para facilitar o modelo de programação, e cloud provavelmente vai ficar para uma próxima versão 8, né? Isso até agora que está aí no JCP que está sendo discutido, né? Então a gente tem, a partir de 2006, uma nova API, um novo modelo de programação. Uma mudança principal, né? Então, em determinado momento saiu aí, foi para o banco aí o XML, né? E entrou as anotações. Foi uma mudança que aconteceu na API do Java SE, do Java 5 para frente, e essa mudança mudou completamente o modelo de programação. Foi uma das mudanças principais, né? Recursos, né? E princípios. Convention over configuration, ou seja, XML é opcional.
Então, para cada componente, você tem uma convenção agora que é default, e se você quiser mudar o comportamento, você cria o XML, mas não é mais obrigatório usar o XML. A gente tem recursos de programação orientada a aspecto, né, AOP, para pontos de extensão. Então você tem um ciclo de vida de cada componente, onde você pode colocar listeners e colocar pontos de extensão para mudar o comportamento ali daquele ciclo de vida. Você tem injeção de dependência, né? Então CDI, Context and Dependency Injection, código limpo. Ou seja, ao invés de ter todo aquele código XML, uma série de métodos que você tem que declarar, uma série de interfaces, você tem injeção de dependência. Okay? Tudo isso na plataforma, a partir do Java 5, ela começou a usar esses princípios aqui. Bom, exemplos de EJB3 agora. Eu mostrei exemplos de EJB2, mostrei aquele stateless lá. Agora o EJB3 usando anotações. Você tem o mesmo método lá de negócio, né? E através de uma anotação stateless você define que aquele componente é um componente EJB do tipo stateless session, sem XML. Se você quiser parametrizar alguma coisa, mudar algum funcionamento, aí você vai lá e declara no XML. CDI, ao invés de usar um código complexo como esse aqui, ou usar encapsulamento via padrões, do tipo padrões factory, é muito comum, né? Até o Java 2 aí, né, para encapsular APIs, né? Você tem injeção de dependência. Então, olha só, agora eu quero acessar um JB a partir de outro. Ao invés de fazer todo aquele lookup, né, eu tenho uma anotação, que é essa JB, e internamente o container resolve para mim o endereçamento e o lookup desse componente. Okay? Eu posso fazer dessa forma? Posso. Posso fazer dessa forma? Posso. Mas esse é o padrão agora da API do Java. Bom, injeção de JBs. Aqui eu tenho aquele JB stateless e uso a anotação JB para usar um outro JB. Então eu posso, né, fazer instanciações aí com injeção de dependência e usar os componentes que eu tenho na minha aplicação. Bom, onde que eu posso usar JB? Além de usar no container da JB, eu posso usar no servlets, em JSP, em JSF, no controller, que é exatamente o demo que eu vou mostrar aqui, em códigos de web services usando JAX WS, web services usando JAX RS, em aplicações cliente, né, obviamente publicadas num servidor JVE e dentro de containers EJB. Ou seja, eu posso usar essa referência em praticamente todos os containers que a gente tem na plataforma. Okay? Na versão Java 5, muitos servidores ainda não implementavam plenamente essa especificação. Agora a gente já tem todos os players praticamente implementando essa especificação. Usando o JPA, né? Então o JPA substituiu aquela persistência CMP do EJB2. Como é que eu faço uma injeção de dependência para usar JPA dentro de uma JB? Eu uso Entity Manager, que é uma classe que implementa aquele padrão Data Access Object para objetos de banco de dados relacional, e uso, né, a referência internamente. A partir do momento que esse componente é carregado no servidor, a coisa acontece. Transações. Ao invés de usar a declaração lá no arquivo XML, eu posso agora anotar uma determinada classe, um determinado componente ou um determinado método para configurar minhas transações. Então agora facilitou muito, né, você ter uma visão de como que aquela transação vai funcionar, né, e isso no ambiente do servidor é muito importante. Outros recursos, então aqui, e-mail, né, referência para um código de servidor de e-mail, referência para recursos de JMS, referência para recursos de data source, né? Então você também pode usar CDI para injetar esses conteúdos. Bom,
Repensando os padrões de AVE, com esses recursos novos, né, com essa forma nova de programar, esse novo modelo de programação, então agora, você vê que as ondas aqui estão só crescendo, né? Então agora você pode ter aplicações mais complexas e você tem uma API mais fácil de desenvolver. Então vamos repensar os padrões. Como que estão os Core Java 2EE patterns hoje? Né? Então isso aqui é um remédio para um problema antigo. Então hoje eles continuam populares. Todo mundo que programa em Java EE ainda fala em DAO, fala em Value List Handle, em CS Locator. A gente fala nesse padrão. Mas quais então que a gente vai ver se eles estão válidos, obsoletos ou né, opcionais, não tem algum caso específico para utilizar. A maioria dos problemas já foram resolvidos no Java EE de alguma forma, nessa API nova. Okay? Primeiro, esse livro saiu em 2009, então junto com a versão Java EE 5. É um livro do Adam Bien, que é um alemão, um arquiteto aí Java EE alemão. E agora, em 2012, já saiu a versão do livro, já está até na Amazon, no site dele, que é um livro que, de acordo com ele, eu mandei e-mail para saber qual que é a diferença básica, né, porque eu estou esperando a versão digital do livro novo. Ele falou que é uma versão reescrita e mais focada ainda em recursos novos do Java EE 6, que nessa época ainda estava em desenvolvimento. Né? Então, de acordo com ele, é uma versão mais bem escrita também, né? O formato, a formatação e tal. Bom, DAOs e DTOs, né? Então, qual que é o problema que eles resolviam? Basicamente, o objetivo era encapsular a persistência JB2, né? Então, assim, na verdade, esse aqui hoje são os caras maus. Você não precisa de escrever isso mais, entendeu? Você não precisa de ter toda aquela parafernália de DAO e DTO para criar uma camada de acesso a banco de dados relacional. Okay? Bom, solução: não se repetir, né? Se você está criando código repetitivo, está errado, né? E a JPA e a JB3, né? Para resolver esse problema. Então você tem já a API de uma forma mais simples de desenvolver para você criar interface, para você usar essa interface e essa persistência baseada em código, né? E não mais em JBs, remotos e outras coisas. Obsoleto, então. Se você está pensando então em criar persistência com banco de dados, pensar nesses padrões Java 2EE antigos, você não precisa de pensar mais. Bom, Service Locator. O objetivo era encapsular lookups JNDI e acesso a JB e outros recursos. Então foi o que eu acabei de mostrar aqui. Então você tem CDI, JB3, as interfaces para fazer lookup e todo aquele código, ele é opcional hoje, né? E para alguns casos excepcionais, no livro do Adam Bien, ele define um outro padrão baseado no Service Locator, que é o Bin Locator. É para você fazer um acesso a um determinado recurso externo que ainda necessita de usar JNDI. Opcional. Eu vou perguntar, esses padrões, vocês concordam que eles são obsoletos e esse aqui é opcional ou não? Em quais casos? Não, primeiro, você está falando desse ou do outro? Ah, do outro. Vamos voltar aqui. Parece uma discussão importante, né, Salvador? O DTO tudo bem. Mas quando a gente resolve o tal, quando a gente tem múltiplos bancos e pesquisas específicas, por exemplo. Eu tenho uma pesquisa que usa um SQL que só roda no Oracle e outra que só roda no Postgres, por exemplo. Como que a gente resolve isso sem usar o tal? Talvez esse seja um caso em que é uma exceção. Mas se você pegar na essência, onde você tinha uma API de persistência muito ruim, né, tudo você faria usando DAO e usando DTO. Né? Pode ser que ao invés de usar esse padrão igual ele está descrito no Java 2EE, você use esse padrão de uma forma mais leve, como se fosse um serviço. E usando transações, você vai ter um serviço que persiste num banco, um serviço que persiste no outro. Sem precisar de
de ficar lá, ó, esse aqui é DAO, esse aqui não é. Basicamente você vai ter um serviço, vai ter injeção de dependência de uma API de JPA que vai num persistence unit para um banco, persistence unit para o outro. Aí você vai ter que ter uma configuração de JTA correta, um driver que vai fazer acesso em 2 pontos. Eu concordo que o DAO não é obrigatório sempre, mas também a gente não pode banir ele sempre também. Assim, ou pelo menos uma separação entre usar sempre no BIM ou então escolher um modelo diferente para poder chegar aos certo. Mas a questão é que, comparando com aquele pattern do Java 2EE, então você tem até esse novo livro aí que faz uma releitura desses padrões. Isso aí é só no caso do banco de dados relacional, né? E com a emergência do NoSQL, por exemplo, a gente pode dizer que o DAO volta da tumba, então? Bom, não sei se o que acontece assim? Não sei se ele volta da tumba, porque você pode ter um serviço que vai em outro repositório, né? E aí, como que você vai modelar? E se você vai usar esse padrão para esse outro repositório, ok. Mas o padrão DAO original e o DTO original era para a persistência com a JB2. Ok? Mas eu concordo. Talvez nesse cenário ele seja opcional, você tem outras formas de lidar com isso. No Java 5, o EJB e esse modelo proposto para ser uma solução para comunicar com o banco seria injetando EJBs dentro de alguma coisa que vai precisar realizar persistência. O problema dele é que ele, dependendo do que você está fazendo, ele vira um EJB réu. Tudo que você faz EJB, você quer fazer persistência, etc. Aí, qual que seria o modelo proposto? Por exemplo, você indica mesmo, tipo, injetar esses EJBs, independente na hora que eu quero fazer uma persistência, né, realizar alguma inserção no banco? Ou, por exemplo, existem no Java 5, muitas pessoas começaram a usar contexto de injeção de dependência lightweight, tipo Google Guys, Container, para não ter mais que, assim, depender de ter que ter um EJB injetado, porque ele tem toda ali bagagem de mensageria, transação, etc. No EJB 2, né, você tem esse recurso que, primeiro que o contexto da minha apresentação aqui é a especificação, é o Java EE. Você tem outras implementações, né, que podem ser úteis também, né? Nosso assunto aqui vai ser o Java EE padronizado, versionado, via JCP. No início você disse assim, você pode ter uma aplicação complexa, né? E você vai ficar injetando. A questão aí não é o problema da API, aí é a questão da sua aplicação, ela é complexa. Então você tem que ver como você vai organizar a sua aplicação. Esse é o recurso default. A ideia desse recurso é ajudar, padronizar e você ter um recurso mais simples, um modelo de trabalhar mais simples, né? De forma nenhuma, o modelo anterior é alternativa para isso, porque aí a sua aplicação realmente vai ficar muito mais complexa, porque a API já é complexa. Okay? Beleza. Quanto a outras apresentações, né, outros frameworks, né, talvez eles sejam para fazer a mesma coisa que esse framework aqui. Tem uma questão que eu acho que é mais para a pergunta dele, que me veio aqui agora, é que você pode ter uma implementação de Entity Manager para outros tipos de repositório também. Elas não existem hoje na especificação, mas você já tem um padrão para escrever um Entity Manager, por exemplo. Mas o CDI, que é uma sugestão até da especificação. O CDI da JCR 303, que utiliza as anotações, inject e etc., ele veio mais para resolver esse problema. Entendeu? Quando a gente fala de JPA, né, então é o contexto principal, né? Eu estou falando de injeções mesmo, deixei aqui, por exemplo, eu quero fazer o uso de injeção de contexto, etc. Aí o que o cara fazia? Isso aqui vai ser um JB. Aí fazia ele virar um JB só para ter possibilidade de injetar em outros passos da aplicação. Aí por isso que veio de componentização é o JB.
Aí veio o CDI com as anotações de inject, name, de qualifiers, para você poder fazer uso de injeção sem, independentemente dele ser um JB. Concordo. Se eu tiver, por exemplo, gerar um relatório, eu tenho a JB sem anotação. Aí eu tenho uma entidade que referência para outra, referência para outra. Mas o que eu quero buscar são poucos dados de cada entidade. Não acho que o DTO atenderia, não? Bom, você tem como fazer DTO usando interfaces ou outros objetos do seu modelo JPA. Você não tem necessidade de criar um outro artificial. Você pode criar uma entidade JPA para fazer isso, o seu modelo de domínio. Não sei se eu entendi. Aí depende de como que você vai resolver um relatório. Talvez seja uma view, aí tem que ver um caso específico. Né? Mas você tem recurso no JPA para fazer isso. Você não precisa de criar uma API de DTOs, de uma série de DTOs para você implementar isso. Bom, vou acelerar aqui e pedir para a gente empilhar as perguntas para o final, senão não vai dar tempo. O Renato já me sinalizou 10 minutos. Bom, CFC Locator, a gente já viu aqui, opcional. Composite Entity, é exatamente esse caso seu. Né? Qual que era o objetivo? Você tinha problemas de relacionamento entre entidades persistentes no EJB2. Então você tinha um padrão para resolver isso. Hoje, o JPA já é totalmente orientado a objetos. Você pode resolver isso no seu modelo JPA de entidades. Então isso também é obsoleto. Assembler, montagem de DTOs. JPA e a JB3, você tem recursos para resolver isso. Você não precisa de ter montadores, né, para resolver. Se você tem uma API que é de outro tipo de repositório, talvez seja o caso de utilizar, mas não usando aquele padrão antigo. Delegate. O cliente JB, quando você fazia um acesso, ele retornava exceções dependentes da API JB2. Então o Business Delegate basicamente era para você encapsular todas essas exceções e não deixar elas subirem para a aplicação. Hoje, via CDI e JB3, você tem as exceções tratadas também como exceções de sistema, né? E você não precisa de ter um padrão para encapsular isso. Então, obsoleto também. Paginação de EJBs com Valid List Handle. Hoje a gente tem paginação no próprio JPA, então não há uma necessidade de você reescrever isso. Talvez para uma estratégia diferente de paginação, talvez seja necessário. Arquiteturas enxutas, né? Então, uma frase aqui do Adam Bien que é: soluções pragmáticas ao invés de infinitas em direções, frameworks e padrões. Bom, primeiro, para você criar uma arquitetura, né? Para você desenhar uma arquitetura, o ideal é que você use uma linguagem leve de modelagem. Aqui é um exemplo, né? Usando um padrão de Entity Control Boundary, né? A gente está falando aqui de análise robusta para definir uma aplicação em que as entidades seriam objetos persistentes, o controle seriam lógicas de negócio e boundary as interfaces, uma interface web service, uma interface REST, uma interface web ou qualquer interface de um componente. Bom, abordagem orientada a serviços. Foco na interface do serviço tende a ser stateless, né? Abordagem DDD. Foco em estado e comportamento de objetos e tende a ser stateful. A você trabalhar com lógicas dentro desses estados aí, dessas entidades. Vamos ver então uma forma de aplicar um padrão Entity Control Boundary para criar componentes do lado do servidor. Imagina que você tem uma interface que é a interface que você vai publicar daquele seu componente do lado do servidor. Você tem um código interno que é onde a lógica vai ser executada.
E tem uma entidade, que é a entidade onde você vai persistir as informações. Padrão, Service Façade ou Gateway. Service Façade para uma abordagem orientada a serviço, onde você vai ter simplesmente uma interface que é totalmente stateless. E Gateway para uma interface onde você tenha um código que seja stateful. O primeiro pattern para uma abordagem orientada a serviço e a segunda uma abordagem de DDD. Aqui um service, onde você vai ter as lógicas. Ou seja, mesmo em uma abordagem DDD, você vai ter lógicas de processamento. E objetos persistentes, onde você tem o PDO, que é o Persistent Data Object. Ou seja, Boundary, Service, que é o Control, e Entity. Então isso totalmente válido aí para arquiteturas novas, né? Ou seja, facilmente você monta uma estrutura de uma aplicação, obviamente, de acordo com a complexidade da aplicação, você vai ter que estender usando outras funcionalidades. Okay? Bom, vou mostrar uma demo aqui rapidinho. Uma aplicação que eu chamei aqui de Findings, né? Com a JB 3, JPA, JSF, Prime Faces, okay? Usando NetBeans e JavaDB. Vou só mudar aqui, que eu acho que está muito pequeno. JSF 2. Dessa versão é NetBeans 7.2, né? Bom, só aumentar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito longo. Essa aplicação, uma aplicação que eu gerei com funcionalidades do NetBeans. A gente tem aqui uma parte web, né? Então tem index.html, que é a página que usa JSF. A gente tem uma página que gera um gráfico do Prime Faces, que tem aquela estrutura básica de wizards do NetBeans. Tem uma tabela de banco de dados, que é uma tabela que, depois, se alguém quiser comprar essa minha aplicação, né? É uma aplicação muito útil, né, para finanças pessoais. Então aqui eu tenho contas que são contas de celular, okay? De janeiro a outubro, né? Bom, vou entrar aqui no exemplo de arquitetura aqui da aplicação, né? Eu tenho boundary, basicamente um manager bean JSF, usando uma anotação BJB, acessando uma fachada, que é uma fachada onde eu tenho métodos no JPA e vão lá naquela tabela, que é a tabela pontos, né? Basicamente, toda a lógica de acesso está nessa classe, que é uma fachada genérica, que vai acessar a tabela, né? A classe persistente aí, de acordo com a informação que foi passada para ela. E tem uma entidade que é a entidade contas. Ou seja, eu tenho uma fachada de serviço, todo o acesso a banco e a API JPA está encapsulada abaixo dessa fachada, e tem uma interface no Manager Bean que faz a parte JSF. Bom, vou executar, meu tempo já está esgotado. Configurei aqui
através do Prime Faces uma tabela onde tem aqui uma paginação. Basicamente gera um gráfico para mostrar qual que é o consumo, né, dos minutos dessas contas para outras operadoras, para a operadora que você tem conta e minutos para telefone fixo. Okay? A lógica de exibição desse gráfico, está em qual? Está na camada boundary. A lógica de exibição está na camada do controlador. Então olha só, aqui ó, eu tenho toda a lógica de criar a série, setar lá os labels, né? Via EJB eu uso o método find all, busco todas as contas e atualizo aqui. Quando eu coloco aqui novas séries lá no gráfico, coloca lá mais as outras séries para esse camada. Então, toda a parte de interface está na parte web e a lógica de server-side está lá abaixo da fachada. Bom, conclusão. A gente abrir para perguntas aqui, vou só concluir e fechar. A API está totalmente remodelada, né? Essa versão Java 6, então não precisa ter medo mais de componentes EJB, componentes server-side. Java é difícil, Java é muito pesado, não tem nada disso mais, né? E você tem que estar preparado porque as ondas vão crescer, né? Então, as aplicações cada vez mais estão mais complexas e você precisa de ter mais infraestrutura de servidor, né, de componentes server-side para ganhar a briga. Bom, convido todos a participarem aí da rede Pangeia, pangeia.net.org, né? É uma rede de arquitetura de software e vocês já receberam aí na pastinha de vocês o folder do nosso treinamento lá da ARC que está aberto, que é sobre fundamentos de arquitetura de software e arquiteturas ágeis. Bom, abro então para perguntas aí e aí a gente fecha, porque em função do tempo eu estou acabando. Obrigado.